É o lugar no mundo onde eu sou feliz. Parece casa. Após a cantata de 2020, tivemos um recesso ali de férias, que a gente sempre teve, o grupo recomeçou, e aí, agora sim, em um contexto menos pandêmico, então a gente tinha mais encontros presenciais, e ali a gente, sempre no começo do ano, a gente faz esses encontros para repensar o ano inteiro. Já era uma vontade do nosso querido coordenador Guilherme de criar, né, de ter mais coisas musicais dentro do grupo, e ele acabou falando comigo, e eu, que sou um cara bem empolgado, abracei a ideia. Então, a principal ideia delas era a missa dos jovens, e para a missa dos jovens, os jovens cantam, e os jovens cantando precisava de uma banda, e assim, a ideia da banda de jovens, que ainda não era Bandactus, começou a surgir e se fortalecer. Os primeiros eventos que a gente tocou como Bandactus foi Cristo Rei, aí no ano seguinte foi Pentecostes e Corpus Christi. E aí a gente já começou a tocar como banda mesmo nas missas, que eram as missas dos jovens. E depois a gente foi evoluindo para encontros no grupo, entre outras coisas. Quais as dificuldades que enfrentamos? Eu acredito que foram várias, mas todas de ordem natural na formação de uma banda. Então, assim, a gente estava se conhecendo ainda musicalmente falando, então acertar os tons, a disponibilidade de ensaios, que é a coisa que mais pega, né? Porque unir várias pessoas com realidades diferentes, contextos diferentes dentro de uma banda, e conhecer, se conhecer musicalmente, saber o tom de cada um, saber o timbre de cada um, colocar isso dentro de uma forma que soasse agradável. Essas são as maiores dificuldades para começar uma banda. Mas sempre foi divertido esse processo, sempre foi muito gostoso, porque a gente estava ali unido com o mesmo objetivo, então, apesar das dificuldades, sempre foi muito bom. O processo de seleção, eu pelo menos fui chamada através da Carla. Eu lembro que estavam montando o grupo da banda e eu não participei do primeiro evento que teve. O Carlos também conversou. Eu tinha muita vergonha, então eu fiquei meio receosa de se eu entraria, se eu não entraria. Mas como eu já conhecia a maior parte das pessoas e como o grupo a gente foi se encorajando, então outras pessoas também tinham vergonha. Então a gente foi fazendo ensaios, foi fazendo uma missa aqui, uma missa ali, e a gente acabou se soltando. Olha, o processo de seleção para encontrar as pessoas certas para Bandactus, ele não existiu de fato, não foi exatamente um processo de seleção, né? Era quase como um colégio. Então a gente sabia que tinha o Gui que tocava flauta, a gente sabia que tinha o Flávio que tocava violão, o Arthur que também cantava, a gente sabia que tinha. Então a gente foi unindo como se fosse um grande convite aberto a todos, foi aberto a todos no grupo, e quem acolheu foi se juntando à banda. Claro, muitos passaram, nem todos puderam ficar, mas foi um processo que cada pessoa que passou com certeza ajudou muito a banda a se formar e o que a banda é hoje, né? A Bandactus tem vários momentos marcantes, só que muitos deles são bem piadas internas. Teve um ensaio que a gente estava ensaiando a música de Perdão. Eu não sei porque eu li como a pecadora caída, eu li como a pecadora Karina, e ficou isso, e até hoje é como a pecadora Karina, e eu não consigo cantar essa música. Também teve a história da Baractus, que a gente tocou uma missa inteira e tinha uma barata morta do nosso lado. E a gente fez um velório dela, a gente fez a missa de sétimo dia. Então a Bandactus ela é muito boa com histórias engraçadas e marcantes. As coisas mais extraordinárias que a Bandactus proporcionou para as pessoas que se envolveram com a Bandactus, com certeza, é essa relação com a música, que se tornou vívida nas pessoas. Então você vê pessoas que nunca cantavam, que agora estão cantando. Você vê pessoas que nunca pensaram em tocar, que agora estão tocando com um coletivo, com os amigos, estão se divertindo e estão principalmente sendo o instrumento de Deus através da música. Então é por isso que a Bandactus é tão essencial dentro do grupo de jovens, é por isso que eu acredito que o que é extraordinário na Bandactus e o que foi extraordinário em todos esses momentos, desde a criação de músicas na cantata, desde das autorais até outras, de tudo isso, é com certeza as pessoas que fizeram parte da Bandactus e porque elas são actos também. O Instagram ele surge como mais uma forma de evangelização, né? Então, depois da pandemia, ficou mais do que provado que a gente pode evangelizar através da internet, através das redes sociais. E já era algo que a gente queria desde lá do começo do grupo. A gente já tinha Instagram, ele já estava criado e a gente foi aos poucos alimentando ele para conseguir alcançar cada vez mais jovens, independente de onde eles estivessem, independente se eles iam vir participar do grupo, mas de alguma forma eles estavam sendo evangelizados pelo Instagram.
O Instagram surge a partir do desejo do grupo de evangelizar também pelas redes sociais. Então a gente sempre quis alcançar novos jovens, trazer novos jovens para a igreja, trazer novos jovens para próximo de Deus, e o jovem onde ele está, principalmente na rede social. Então a gente queria alcançar esses jovens através do nosso Instagram. Então, nesse Instagram que a gente criou, a gente começou a postar algumas informações sobre o nosso grupo. Então, a gente postava fotos dos nossos encontros, o resultado de alguma ação social que a gente tinha feito, o convite para participar dos encontros. A gente começou a postar também algumas curiosidades sobre liturgia, sobre a igreja. E até que a gente encontrou um formato que era fazer paródias. Então, a gente pegava alguma música que estava hypada aí no momento e fazia uma paródia com uma letra católica que ensinava alguma coisa. E ali foi um dos caminhos que a gente encontrou para evangelizar bastante gente, para esse tipo de vídeo encontrar muitas pessoas aí que estão pelo Instagram procurando alguma informação, alguma formação em relação à igreja. E aí foi uma forma que a gente encontrou de evangelizar essas pessoas e que deu certo. O conteúdo postado no Instagram era sempre algo voltado para alcançar os jovens que estavam distantes da igreja. Então a gente pegava, por exemplo, o que fazia sucesso na época, paródias. A gente fazia paródias católicas com músicas da atualidade. Ah, tinha dancinhas, a gente fazia dancinhas, mas também fazia conteúdo informativo sobre o santo do dia, sobre alguma curiosidade católica, sempre no modelo de vídeo de Reels ou de TikTok que alcance os jovens que estavam distantes da igreja. Bom, como surgiu a ideia do vídeo que viralizou? Na verdade, naquele momento da história do grupo, todo encontro saía uma paródia muito interessante, muito diferente. A gente até gravou outras que deveriam ter viralizado também. Mas essa, em específico, foi muito especial, porque surgiu ali de uma brincadeira no final de um encontro, que depois foi virando uma realidade, e a gente já fazia bastante. E depois a gente falou, por que a gente não tenta gravar? E por que a gente não tenta fazer isso aqui e mesmo na paróquia, no final dessa missa de domingo? E eu lembro exatamente do momento em que a gente pegou o pessoal, falou, vamos treinar a coreografia. E alguns claramente não tinham talento para dança, mas a gente conseguiu unir todo mundo ali, cantei a música. A música, normalmente essas paródias quem faziam eram eu e o Flávio, mas todo mundo dava uma ideia, todo mundo, sim, algumas ótimas que nunca saíram. E viralizou, cara. Eu não sei explicar, eu não sei porquê, eu acho que era o momento que o mundo tava passando, que o TikTok tava surgindo, que o Reels estava em alta, e dali a gente recebeu algumas críticas ferrenhas do mundo inteiro. Mas foi ótimo, foi uma experiência muito divertida e com certeza tá na memória aí do grupo. O processo de viralização do vídeo foi muito bacana de acompanhar, porque eu lembro que assim que a gente postou, as visualizações já começaram a crescer, mas acho que ninguém estava esperando que fosse tomar aquela proporção. Quando a gente viu que estava batendo 10 mil visualizações, depois foi para 50, depois foi para 100, eu lembro de estar em casa e ficar mandando mensagem no grupo dos amigos assim, gente, tem mais gente vendo, tem mais gente curtindo, tem mais gente comentando, e o pessoal também estava respondendo assim muito ansioso, e aí eu entrava no Instagram a cada 2 minutos, atualizava no Instagram e via o número de likes, de comentários, de pessoas engajando, aumentando, e eu fiquei muito feliz. O processo da viralização do vídeo começou na mesma semana que a gente postou. Eu lembro que a gente gravou logo depois de uma missa, e aí no mesmo dia a gente já decidiu postar. E aí foi cada vez mais ganhando mais curtida, mais comentário, mais visualização. E aí a gente foi ficando super empolgado. Só que ao mesmo tempo começou a vir muito hate, muito comentário negativo. Só que pra gente, naquela época, tava sendo o máximo, e a gente percebeu que com os vídeos que a gente tava gravando, era possível alcançar várias pessoas pelo Instagram. E aí assim a gente teve a ideia de começar a gravar mais vídeos. Eu lembro que até a gente fez um encontro pra gravar vídeos, pra postar. Eu lembro que a gente achou super legal na época. Bom, o acompanhamento do processo de viralização foi algo muito engraçado, porque a gente não esperava isso, tanto eu quanto o resto dos meus amigos, a gente não esperava. Então, quando o vídeo estava batendo 5, 10 mil visualizações, a gente já estava achando algo muito grande. E conforme a gente foi acompanhando, que foi aumentando para 50, 60, 100, 200 mil, isso foi algo novo pra gente, foi algo muito engraçado, porque era algo inesperado. E conforme veio tanto as pessoas que apoiaram muito, a gente também reparou que teve muita gente que foi contra esse vídeo, às vezes porque não entende que a internet também é uma forma de evangelização. Da mesma forma que a pessoa assistiu o vídeo, outras pessoas também viram. E também essas pessoas que viram podem ter se aproximado um pouco mais da igreja por conta da internet. A viralização de alguns vídeos trouxe de positivo para o grupo o fato do nosso Instagram ficar maior e com isso chamar mais atenção e chamar a atenção dos jovens que a gente tanto queria alcançar com esses vídeos. O
projeto das cestas básicas, ele foi criado porque a gente via essa necessidade de fazer projetos sociais no grupo. A gente já tinha feito alguns no meio da pandemia, então foi algo bem limitado da forma que a gente conseguia fazer pela situação no momento. Mas junto com uma outra pastoral da paróquia, a gente sentou, conversou e encontramos essa forma de criar uma ação social para o grupo de jovens. Então, a gente percebeu que tinha uma demanda muito grande, principalmente pelo Instagram da paróquia. Instagram e Facebook. E várias pessoas iam pedir ajuda através das redes sociais, pedindo cesta básica, pedindo alimento, porque durante a pandemia estavam com muitas dificuldades, né, de alimentar as pessoas em casa. E a partir disso a gente teve essa ideia e junto com uma outra pastoral da paróquia a gente criou esse projeto onde a gente atendeu 50 famílias que vinham aqui uma vez por mês, no final de semana, buscavam uma cesta básica e a gente fazia um acompanhamento com essas famílias, criava um vínculo, conversava, entendia quais eram as necessidades dessas famílias e ajudando na medida do possível para que eles pudessem ter uma vida um pouco mais confortável, assim, um pouquinho melhor. O processo das cestas básicas, ela começou numa reunião que a gente teve. E aí, no próprio dia, a gente tinha que mandar se a gente estava disposto a participar ou não. E aí, a gente vinha para a igreja para distribuir a cesta básica para as famílias. Eu lembro que a gente ficou dividido entre subgrupos, para a gente se comunicar entre si e ajudar e ter toda uma comunicação. Aí, a gente também tinha muita conversa com essas famílias. Então, a gente teve que ligar para todas elas para saber se elas estavam dispostas a participar. A gente enfrentou algumas dificuldades durante o caminho. Eu lembro que muita gente começou a entrar em contato com a gente para tentar conseguir as cestas básicas. Durante o período da distribuição das cestas, a gente também fazia uma reunião com eles. Então, cada mês a gente tinha uma dinâmica diferente. Um mês a gente fazia um momento mais de oração, o outro tinha uma palestra, o outro era mais momento de lazer, pra gente conseguir criar um vínculo com a família. E aí eu lembro que foi isso. Bom, o projeto de cestas básicas que nós fizemos foi algo diferente para o grupo, era algo novo, a gente não tinha trabalhado com algum tipo de ação social anteriormente. Então, foi algo que foi um começo para o grupo de jovens, foi um marco para a gente, porque auxiliou com o nosso crescimento, porque era uma ação que era mensal. Então, além de cestas básicas, nós também estávamos fazendo o acompanhamento dessas famílias para poder auxiliar de outras formas. Eu acredito que dessa forma a gente conseguiu entender um pouco mais da realidade dessas famílias para poder auxiliar da melhor maneira possível do que estava no nosso alcance. E isso contribuiu para a nossa forma de pensar como grupo, porque daquele momento para frente, nós também começamos a ver a ação social como uma forma de evangelização. Eu, em especial, fiquei com uma família que eu desenvolvi muito apego e que eu tenho contato até hoje. Não eram só as cestas básicas, né? O projeto envolvia o todo, era você sentar, escutar as necessidades, tentar ajudar na parte emocional e na parte espiritual das pessoas também. E até hoje eu tenho esse contato, né, com a família que eu acompanhei e tenho muito carinho por eles. E foi muito importante para o meu desenvolvimento, tanto espiritual quanto pessoal, porque a gente parava de por um sábado de manhã, a gente parava de se preocupar com as nossas necessidades e a gente sentava para escutar e para ajudar outras pessoas. O projeto da Cesta Básica, ela trouxe vários ensinamentos e várias lições pra gente. A gente teve muito contato com outra realidade, talvez que pra gente parecia muito distinta, mas nem é tanto quando a gente entrou em contato com as famílias. E foi muito bom também pro nosso espiritual. A gente conseguiu trabalhar a nossa humildade e várias outras virtudes dentro desse projeto. Bom, a lição que a gente tirou desse processo, que a gente teve esse contato com as famílias, da entrega das cestas, a principal vertente disso, o pilar desse projeto, era o exercício da humildade, da gente ser humilde. A caridade estava muito envolvida ali, não só no processo de entregar a cesta para a família, o contato que a gente tinha, a gente conversava, perguntava como estavam as coisas na família, se a pessoa tinha filhos, a gente perguntava como estão os filhos, então a gente desenvolvia todo um vínculo com a pessoa, não era simplesmente a gente entregar aquela cesta, tá, pode ir embora. Não, a gente construía uma relação com aquela família para eles terem uma visão de porto seguro na gente mesmo, porque muitas vezes muitas famílias não têm um porto seguro de fato, né? Repetindo a palavra. Elas poderem ver isso na gente, eu acho que é muito importante. O grupo estava organizado com os encontros semanais aos sábados, sempre tentando fazer algo diferente. Então, a gente fazia momentos de oração, encontros mais formativos, turismo religioso por São Paulo. E a gente mantinha ainda em mente a ideia de ir para a JMJ. Hein? A gente estava voltando de um cenário de pandemia, ainda um pouco na incerteza do abre e fecha do comércio, da igreja. E a igreja tinha passado por esse período de dificuldade também.
Então a gente tentava fazer eventos para os jovens, como vendas de bolo ou outros eventos, e também tentava ajudar a igreja o máximo que a gente podia. Essa era a organização que a gente tinha, pensando ainda na JMJ, que a gente descobriu que foi adiada nesse ano para 2023. Então a gente tinha ganhado mais um fôlego aí de um ano para se preparar. Bom, a gente ainda tinha o sonho da JMJ em vista e para ele acontecer a gente precisava fazer uma arrecadação, né, para a gente conseguir juntar dinheiro e levar a quantidade de jovens que a gente tinha no grupo e realizar esse sonho todos juntos. Então, só que a gente estava vindo de um período muito difícil, né, que foi a pandemia. Então, a paróquia também precisava se reerguer financeiramente. Então, a gente sentou com o padre, conversou e chegou numa solução que seria bom para a gente e para a paróquia. Então, todos os eventos que eram feitos para a paróquia, a gente ganhava uma porcentagem desse valor e além de continuar com as nossas ações que a gente já fazia, de vender bolo, vender outros artigos, a gente conseguiu um kitzinho de velas do Advento que o pessoal gostou, fez bastante sucesso. Tudo isso para continuar a nossa arrecadação e manter vivo o nosso sonho da JMJ. Bom, as expectativas para a JMJ estavam absurdamente altas. A gente estava fantasiando muitos cenários na nossa cabeça, como seria o alojamento, como seria esse contato com pessoas de outros países, o que a gente faria, como seria ver o Papa de perto. A nossa preparação foi um processo muito importante para essas expectativas acontecerem, porque a gente teve muito mais contato com as próprias pessoas do grupo. A gente fez muitas ações em conjunto, a gente vendeu bolo, a gente fez bingo, e isso fortaleceu muito os nossos laços como grupo, e eu acho que essa criação de expectativa está muito vinculada a essa aproximação que a gente teve nesse processo, e eu acho que foi muito importante para a gente ir para a JMJ com o grupo que a gente foi, com a quantidade de pessoas que a gente foi. Bom, a JMJ ela teve uma grande influência na minha entrada no grupo, porque chega a ser até uma história um pouco engraçada. Um dia eu estava na minha avó e a minha madrinha estava junto comigo e ela comentou comigo que tinha um grupo de jovens na igreja que ela frequentava, que é Cristo Rei, que estava com planos de ir para Portugal, ir para JMJ em grupo, várias pessoas juntas. Aí já me interessei, falei, nossa, JMJ em Portugal, outro país, na Europa. Eu já tinha passado por outras experiências, tendo contato com jovens em outras igrejas, já participei, era coroinha. Eu resolvi dar uma chance e vim no encontro. Uma das meninas do grupo me chamou no WhatsApp, a gente combinou direitinho, ela foi super acolhedora comigo. E eu vim no meu primeiro dia e eu tive uma das minhas melhores experiências na fé. Eu senti que eu pertencia àquele lugar, eu senti o meu chamado, eu senti que Deus tinha algo para mim aqui, nessa igreja, com esse grupo de jovens, e ter ido na JMJ é uma realização absurda na minha fé e na minha vida no geral. Bom, a cantata de 21 ajudou muito a estruturar a Bandax, porque apesar da gente não estar participando efetivamente dessa cantata, inspirou muito. Então a ideia da cantata naquele momento era trazer as pessoas da comunidade para cantar, e a gente como banda em formação, como banda se construindo juntos, começando juntos um projeto, a gente olhava aquilo e tirava como inspiração. Poxa, quem sabe no próximo ano a gente não consiga fazer? Quem sabe no próximo ano a gente não consiga estar envolvido naquilo? Então apesar de não estarmos efetivamente ali dentro daquele núcleo de músicos, a gente já sentiu um chamado interessante. A gente sabe que foi a base para o que vai ser a cantata a partir dali. Por ser a terceira cantata, algumas coisas ficaram mais fáceis. Então a gente manteve a estrutura que estava funcionando nas duas primeiras, de separar o grupo por frentes, de cada um focar no seu espaço ali para fazer uma boa cantata, mas ela nunca fica fácil, porque a gente sempre se desafia. E o desafio dessa foi começar um roteiro do zero, de novo, e um roteiro sob a visão de Maria, sob a perspectiva de Nossa Senhora do Nascimento de Jesus. E é um tema, por mais que pareça simples, ele é complexo da gente fazer algo bonito, porque existem 1000 possibilidades de roteiro, 1000 possibilidades de atuação. Então, esse foi o desafio. Como transmitir a emoção de ter a visão de Nossa Senhora na cantata. O processo de uma cantata, ele nunca é fácil, né? Mas como a gente já estava na terceira, a gente já tinha alguns processos que foram estabelecidos nos outros anos, que deram certo ou que foram ajustados, então isso a gente manteve e usou eles nesse ano. Mas começar tudo do zero de novo é sempre desafiador, né? Então a gente tinha que montar um roteiro novo, pensar em novas coisas de cenário, de figurino, de música. Então isso é sempre muito trabalhoso. Mas o que fica mais fácil é só o que a gente já tem, o que a gente já aproveita.
criação do roteiro da cantata de 2021 foi no mínimo polêmica. Posso dizer que ali a gente teve várias ideias e defendemos de forma intensa cada uma delas. Mas foi muito interessante porque foi a primeira vez que a gente pensou a cantata na visão de alguém. E também, a partir dali, foi fácil chegar em Maria. E quando a gente bateu o martelo, depois de muita discussão sobre Maria, aí que veio o problema. Quantas Marias? Por quê? Porque nós tivemos duas ideias principais. A ideia de uma Maria só, que era a narradora da sua própria história, e enquanto ela narrava, ela entrava na cena e participava daquela história, né? Também encenando, que era a ideia boa. E aí tinha outra ideia, que era a ideia de duas Marias. Uma Maria, né, que estava ali narrando, e a outra Maria, que era uma Maria que estava encenando. E a nossa preocupação sempre foi, como é que as pessoas vão entender, né? Então foi realmente uma grande confusão, que depois já acabou na ideia boa, que foi a primeira, né? Para mim, o processo de criação dessa cantata, ele foi diferente dos que eu tinha participado antes, porque eu costumava ficar na encenação. E nessa cantata eu decidi ficar no cenário. E foi o ano que eu estava me formando no ensino médio, então eu lembro que eram muitas funções, foi aquele final de ano que estava cheio de coisas para fazer, né? E eu me lembro muito bem da gente ensaiando várias vezes assim, treinando com o cenário e vindo para cá para ficar na igreja e para montar tudo. E teve um dia específico, que foi o dia do ensaio geral, que a gente chegou pro salão da igreja para terminar de montar e pintar as coisas. E a gente tomou uma chuva e a gente chegou com os materiais todos molhados, a gente estava toda ensopada. Mas, embora, né, a gente tivesse todas essas dificuldades, era um sentimento de muita alegria de estar se preparando para a cantata e de ver que as coisas estavam fluindo e iam dar certo. Eu lembro que nessa cantata eu fiquei mais focada na parte do cenário. Foi a primeira cantata em que a gente tirou os biombos, a gente ainda utilizou, mas em poucas cenas. E aí eu lembro que a gente vinha muito pra igreja durante a semana, de final de semana, e a gente passava 2, 3 horas produzindo o cenário, que esse ano ia ter algumas novidades, né? Então foi mais trabalhoso, mas foi muito gostoso também. A cantata de 2021, ela foi algo novo para mim, porque na encenação eu interpretei José. E foi algo diferente, porque eu não estava acostumado a falar em público, eu não estava acostumado a atuar da forma que eu precisei. Então a questão dos ensaios, principalmente, foi muito importante. Foi um processo difícil, mas o trabalho como grupo auxiliou todo mundo que tinha uma função ali, tanto eu para encenar, tanto alguns colegas meus que estavam no cenário, tanto o pessoal da iluminação, da música. Todo mundo trabalhou junto. Cada um fez a sua função para no final tudo se completar. Então, eu acredito que foi uma cantata muito importante para mim por conta disso, porque eu evoluí como pessoa dentro de um grupo de jovens. Quando chegou no dia 23, a gente sempre chega mais cedo para organizar algumas coisas, deixar tudo preparado antes dos ensaios. Estávamos eu, o Arthur, o Guilherme e o Flávio conversando, falando um pouco sobre como tinha sido esse ano, o que a gente precisava mudar para que a gente conseguisse fazer no ano seguinte. E ali foi um momento em que a gente começou a chorar e chorou muito, assim. Mas foi bom que aconteceu, porque a gente tirou uma tensão que a gente vinha ali há, sei lá, 3 meses com essa tensão que a gente precisava colocar para fora ali, a gente chorou e depois se recompôs ali rapidamente para nas próximas horas conseguir entregar um trabalho tão bonito quanto foi, né? Porque foi a primeira cantata, eu acho que quando acabou assim que a gente teve aquela sensação de superação, assim. Então a gente viu o nosso crescimento, a gente viu o nosso amadurecimento como grupo, entendeu que todos aqueles processos que a gente estava fazendo deram certo e foi muito gratificante. E mais uma vez Deus agindo na nossa vida, no nosso grupo, mostrando o quanto Ele tá com a gente o tempo inteiro, né? Porque foi um ano em que a gente teve muitas dúvidas se ia dar certo, se ia chegar na hora e ia sair ou não. E naquele dia ele provou pra gente que sim, ele tá com a gente. Independente do que aconteça no mundo, que aconteça à nossa volta, parece que a gente tá quase que numa bolha, que vai dar certo. É só a gente trabalhar, se dedicar, que ele vai fazer dar certo. A apresentação da terceira cantata foi uma apresentação de superação. A gente, na preparação, estava muito nervoso. A gente pecou um pouco nos ensaios, na organização mesmo. Então, a gente chegou na última semana ali com várias coisas para serem ajustadas, tanto de encenação quanto de cenário, de iluminação, tudo. Foi uma semana assim que parecia que não ia rolar. Foi uma semana com bastante estresse. A gente chegou no dia da apresentação, não tendo certeza de como ia ser a apresentação. Teve até um momento icônico do choro de quem tava organizando, porque o pessoal começou a falar: eu não quero fazer mais, assim, se for para ser nesse estilo, se for para ser estressante desse jeito, com várias dificuldades, acho que não faz sentido
A cantata sempre teve o objetivo não só de ser uma apresentação bonita para a comunidade, mas também algo que evangelize no processo, e o processo daquela cantata não foi bom. Foi desgastante, foi penoso, e a gente não tinha certeza. Várias coisas foram sendo ajustadas no último dia, várias coisas foram sendo ajustadas na última hora. Antes da apresentação teve que rolar uma conversa motivacional, tipo uma preleção de vestiário, assim, pro pessoal entrar no clima mesmo e todo mundo entender o que tinha que fazer. Ali a gente estava com um pensamento só. Queria que passasse a cantata para que viesse aquele alívio e desse aquela sensação de missão cumprida. E rolou. Para mim, particularmente, eu fico na iluminação, então eu tô ali no canto. Tinha uma coisa que me preocupava, que era o presépio. Ele estava maior do que a estrutura do pano de fundo. E a gente não sabia como que ia passar. E aí tava eu e o Flávio ali, eu falei, Flávio, eu só vou relaxar quando eu ver que passou esse presépio e que não caiu o pano de fundo. E aí, quando passou assim, aí veio o alívio, a sensação de missão cumprida e aquele gás que dá no final da cantata de falar assim: eu tô pronto pra próxima já. Por mim, a gente começava a pensar na quarta cantata agora. Então a gente se superou. A gente se superou e contou de novo com a ação de Deus no grupo. Então, todos os momentos que a gente tem incerteza, em que a gente se desespera, é como se a gente estivesse na barca de Pedro e Jesus falasse: nossa, Atos, vocês ainda não têm fé. Eu já guiei tantas coisas, a gente já passou por tantas dificuldades, e essa era só mais uma, e ele mostrou que estava com a gente naquela cantata também. Olha, a apresentação da cantata de 2021, eu não posso falar especificamente porque eu estava numa função muito mais de bastidor. Então eu posso falar bastante dos bastidores. Para não dizer caótico, eu vou falar conturbado. As coisas elas foram caminhando de uma forma onde tudo parecia que não ia dar certo. Na parte de encenação, na parte de organização, né, não parecia que ia dar certo, mas o Espírito Santo gosta muito da gente, porque as coisas elas foram caminhando. A gente teve uma preparação de atores, né? A gente chamou uma pessoa para preparar os nossos protagonistas e as pessoas que iam encenar, e aquilo foi muito, muito essencial. E no dia, eles realmente abraçaram e incorporaram. Então eu acredito que todas as dificuldades que a gente teve no caminho lapidaram essa cantata e com certeza tornaram ela tão especial, porque foi uma cantata especial. Foi a primeira vez que a gente chegou no final de uma cantata e falou: cara, olha isso, olha o tamanho disso, olha o que a gente construiu, é muito emocionante. E a partir dali a gente não conseguia ver mais uma cantata como algo, ai, vamos fazer uma cantata. Não, precisa ser grande, precisa ser isso todas as vezes, precisa ser essa intensidade, precisa ser essa entrega. E surgiu daí, dessa cantata. Apesar de tudo, surgiu daí. Eu lembro que quando a cantata de 2021 aconteceu, a gente saiu de lá radiante, assim. Tinha sido a melhor que eu tinha participado. Depois, no ano seguinte, eu acho que a cantata de 2022 acabou superando pra mim, assim. A cantata de 2021 ela foi muito bonita. E eu lembro que o final dela, até hoje, foi o que mais me marcou. E toda vez que eu falo dessa cantata, eu sempre lembro de quando a gente entrou rezando a Ave Maria e a gente via ali todo mundo que estava assistindo, toda a comunidade junta rezando. E ali parece que o sentido do Natal, né? Parece que tudo fez sentido. O Natal fez sentido, a cantata fez sentido, os nossos meses se esforçando para que aquilo desse certo fez sentido também. Então, ela com certeza tá aí entre o meu ranking de melhores cantatas. Olha, quando acabou a cantata, eu falei, essa é a melhor cantata até aqui. Mas a gente depois continuou surpreendendo e se superando. Então, ela não é a minha favorita, mas talvez ali é a segunda ou a terceira. A segunda é a minha favorita, com certeza. A melhor cantata pra mim, a que eu mais tenho carinho no coração, é a cantata de 22. Mas a cantata de 21 tá logo atrás, porque ela foi muito especial. Eu acho que ela reuniu bastante grupo e foi bem naquela época, meio pós-pandemia, então a gente tava tudo voltando devagar. Eu lembro que teve várias questões de usar máscara ou não usar máscara. Então ela foi muito bom pro grupo. Eu não considero essa a melhor cantata, mas ela tá no top 3 com certeza. Para mim, a melhor cantata foi a do ano de 2022. Eu acredito que nesse ano eu estava mais preparado espiritualmente para poder me entregar melhor nessa cantata. Então, ela tem um lugar muito especial no meu coração. Além de ter sido um dos protagonistas dessa cantata, eu consegui passar uma mensagem muito boa. E o retorno que eu tive, tanto das pessoas que estavam de fora, quanto o meu, quanto uma reflexão minha, foi muito mais amplo do que da cantata anterior. Então, por esse motivo, eu acredito que a cantata de 2022 foi a melhor. Esse ano de 2021 ele foi muito importante para o grupo porque a gente amadureceu em muitos sentidos. Em relação à cantata, a gente
estava muito próximo das próximas cantatas serem feitas 100% pelos jovens, para a gente já entender como que funciona, como que faz. Foi um ano também que a gente percebeu o quanto a nossa amizade ali era importante para fortalecer o grupo e fortalecer a nossa fé. E daí para frente, todos esses aprendizados que a gente teve aí em 2021 foram essenciais para ter 2022, 23, 24 tão bons quanto ou até melhores. E nessa cantata também ela foi muito especial porque foi a primeira vez que a gente introduziu um tema mariano dentro do nosso grupo. Foi ali que a gente abriu os braços e recebeu Nossa Senhora dentro do Actos. A partir dali a gente começou a prestar mais atenção na presença dela dentro do nosso grupo, dentro das nossas ações. E a partir daí a gente foi tendo várias experiências, né, com Nossa Senhora. Então, nos próximos anos, a gente viria aí com uma JMJ, com o tema mariano. A gente começou a ter um amor maior pelo terço, fazer consagração à Nossa Senhora, fazer imposição ao escapulário. Então, eu acho que tudo isso só aconteceu porque ali em 2021 a gente se abriu para que Nossa Senhora fizesse parte também do Actos. Não que ela já não fazia, ela fazia, ela sempre esteve presente, mas a gente não prestava atenção nisso. Então, em 2021 a gente se atentou, prestou atenção e acolheu ela como ela merece. Esse ano amadureceu demais o grupo, é como se a gente tivesse passado por uma dor de crescimento mesmo. Então, mesmo as coisas que não foram tão positivas, no final acabaram se tornando. Deus tira coisas boas até de coisas ruins. Todos os desafios que a gente passou, todas as dificuldades serviram para aproximar mais o grupo, a gente ficou mais unido, a gente ficou mais amigo e a gente ficou mais pronto e mais disposto assim para os próximos desafios. A gente tinha muitos desafios em mente ainda, então tinha uma jornada para acontecer, tinha um retiro que a gente queria colocar em prática, a gente queria continuar atraindo novos jovens e a gente precisava estar cada vez mais unido para isso acontecer. E esse foi o ano que, pós-cantata, depois de tudo, a gente conseguiu finalmente se unir como nunca e dar prosseguimento aos projetos do grupo.